Olá, eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Damos as boas-vindas a todo mundo. É um prazer muito grande ter você junto com a gente. Nós estamos hoje continuando a nossa série sobre as colunas do caráter cristão, que nós começamos no início do ano. Todas as nossas lições e todos os nossos cultos nessa época de excepcionalidade, você pode pegar justamente no Facebook da igreja, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, no nosso canal YouTube, que é Momento da Graça, e também estamos adaptando, inclusive limitando o tempo das nossas lições para 30 minutos para poder pegar dentro dos limites de tempo dos nossos programas de rádio. E tudo isso você vai poder anotar aí na tela para você pegar lições passadas e todas as mensagens e lições dos pastores da Primeira Igreja Batista. Mas muito obrigado por você estar junto. E hoje nós estamos examinando mais uma coluna do caráter cristão, que é justamente gratidão. E para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o contrário, ingratidão. Antes da gente ir para dentro do assunto mesmo, eu queria falar do contrário. E apenas de passagem dizer que a Bíblia não fala muito sobre ingratidão. Mas ingratidão é uma coisa que faz parte de duas coisas que me irrita bastante. Porque se você perguntar às pessoas o que lhe perturba mais, aí a pessoa mentira. Mentira é terrível, não resta dúvida. Aí outra pessoa diz traição. Traição é cruel, é muito ruim. Mas eu, pessoalmente, pastor Miguel, tem duas coisas que me tiram do sério. É preguiça e ingratidão. Essas duas coisas são, para mim, são assim terríveis e me perturbam bastante. Mas então, Jesus, durante o seu ministério, mostrou o que é gratidão e ingratidão. Em um dos seus milagres, onde ele encontrou-se, e você pode conferir, nós não temos tempo para ler o texto todo e nem comentar muito sobre o texto, mas em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, nós temos a história de Jesus encontrando-se com 10 leprosos. Vamos usar o termo que a Bíblia usa, leprosos. Eu sei que não é politicamente correto, mas esquece isso daí e vamos à história. Então, Jesus encontrou com essas 10 pessoas acometidas de uma doença incurável, inclusive que não tinham nenhum tipo de tratamento, simplesmente isolavam as pessoas da sociedade, tiravam de dentro de suas casas, tiravam de dentro das cidades. E essas pessoas que tinham essa doença, elas tinham que cobrir o rosto quando elas chegassem próximo a alguém e até humilhação, ainda pela lei, tinham que gritar imundo, imundo, para avisar as pessoas de que elas tinham essa doença. Então, Jesus teve um encontro com 10 leprosos e eles então pediram para ser curados. E Jesus curou e aí então aconteceu justamente o pior. É que dos 10, apenas um voltou para agradecer. Jesus deu a instrução que eles fossem até os sacerdotes para se mostrar, para provar que estavam, como eles diziam, limpos, estavam curados. Mas 9 eram judeus, não voltaram. Mas um estrangeiro voltou para louvar
e agradecer a Jesus pela sua cura. Então, aí nós vemos que, inclusive na história, Jesus diz, mas vem cá, não eram 10? Como só voltou um? Todos 10 não deveriam, sendo curados de uma doença que não tinha tratamento e que não tinha cura, e que fazia a pessoa ficar isolada da sua família, da sociedade, das atividades, a pessoa simplesmente passava a ser anulada, ela não existia. E daí então Jesus curou, fez aquilo que ninguém podia fazer, mas dos 10, apenas um voltou para agradecer. Então, ingratidão é terrível e afetou até Jesus. Jesus, né, não gostou de jeito nenhum da ingratidão dos 9, mas ressaltou bastante aquele que foi agradecido. Bem, tendo falado isso como introdução à nossa lição, eu poderia agora, né, dar uma lista grande de muitos versos que falam sobre ações de graças, falando de que deve ser um ato contínuo na nossa vida agradecer. Mas eu quero pegar apenas 3 versos no livro de Colossenses, no capítulo 3, os versos 15 a 17, porque são versos riquíssimos em instruções para as pessoas que realmente são cristãs, que realmente entendem o que é ser discípulo de Jesus Cristo e como deve ser a sua vida. E eu quero que você, inclusive, marque na sua Bíblia, olhe na sua Bíblia, acompanhe agora esses 3 versos em Colossenses 3, 15 a 17. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 15 a 17. Bem, primeiramente você já percebeu que nos 3 versos ele fala sobre gratidão. Ele fala sobre ser agradecidos no primeiro verso, o verso 15. No verso 16 ele diz com gratidão em vossos corações. E no último verso ele diz dando por ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Então, é óbvio, é evidente que gratidão é um pilar, é uma coluna do caráter cristão. É impossível ser um cristão verdadeiro sem gratidão, sem ser grato. Então, vamos olhar algumas coisas que estão aqui dentro desse texto, que eu quero enfatizar, porque tem, como eu disse, é riquíssimo, tem muita coisa para aquele que é discípulo real, verdadeiro de Jesus Cristo. Eu não estou falando daquele cristão nominal que só vai à igreja uma vez, né, de vez em quando, faz uma caridade aqui e ali. Não estou falando desse cristão nominal, eu estou falando do cristão verdadeiro, aquele que é discípulo, que é seguidor de Jesus Cristo. Ele nos dá ordens aqui. Ele começa dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, aquele que morreu por nós na cruz para pagar os nossos pecados,
para curar essa doença incurável chamada pecado. Jesus Cristo morreu e resolveu o problema dos nossos pecados, porque nós éramos, por natureza, diz a Bíblia, inimizados com Deus. Nós éramos do contra com Deus Pai, nós quebrávamos as suas leis. E Jesus Cristo, quando então nos salvou, quando Ele pagou os nossos pecados e nós o recebemos como nosso Salvador pessoal, nós passamos a ter uma paz, uma tranquilidade de saber que que Ele já levou, cravaram-se os nossos pecados na cruz de Jesus e nós não temos mais que levar a culpa e nem as consequências dos muitos pecados que nós cometemos. Então, a inimizade que havia é desfeita e nós temos a paz de Jesus Cristo. E a Bíblia fala isso em muitos lugares. Mas então, ele diz que a paz de Cristo é que deve ser o árbitro em nossos corações, porque nós temos conflitos. Nós temos conflitos com pessoas, nós continuamos tendo, inclusive, conflitos com Deus, nós continuamos cometendo pecado, mas a paz de Cristo é o nosso advogado, é o nosso árbitro, é aquele que resolve. E ele diz, a qual, essa paz, nós fomos chamados para fazer parte de uma grande família, a família dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus. E nem todo mundo, lembra isso, nem todo mundo é filho de Deus. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós passamos a ter essa paz, essa tranquilidade de saber que o problema do pecado foi resolvido por Jesus e nós passamos a ser parte da família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Nós fomos feitos, como diz em João capítulo 1, verso 2, nós fomos, na hora que nós cremos, que nós recebemos Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. E aí ele põe 2 pontos. E nós vamos colocar novamente o texto aí na tela para você conferir. Depois dele dizer, sede a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, 2 pontos, e sede agradecidos. É uma ordem. É impossível você dizer que você é crente, que você é filho de Deus e não ser agradecido. Simplesmente uma ordem. Sede agradecidos. Agradeça a Deus. Eu faço isso todos os dias e muitas vezes ao dia. Senhor, hoje eu deveria estar no inferno. O fato que eu ainda estou vivo é pela tua graça, é pela tua misericórdia, pelo teu amor por mim. Eu só existo porque tu me deste vida. Então eu agradeço todo dia, muitas vezes ao dia. Quando eu faço o meu devocional de manhã, eu agradeço. Durante o dia, eu agradeço. Quando eu oro com a minha esposa no nosso culto doméstico em casa, de manhã, com a caneca de café e tal, e a gente termina orando, nós agradecemos a Deus por essa paz, por essa vida que nós temos, pelo lugar que Ele nos chamou para servir, pelo ministério que nos deu, pela igreja que nos deu, pela família, pelos netos, né, por tanta coisa. Então nós agradecemos. E quando finda o dia, que eu e minha esposa oramos toda noite antes de dormirmos, nós oramos juntos, com agradecimento. Então é uma coisa que é um pilar, é uma coluna, é uma coisa que tem que fazer parte das nossas vidas. Então ele diz, sede agradecidos. Mas tem mais coisas dentro desse texto, mas nós vamos ficar com gratidão. Mas ele continua e diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Deus é fundamental. Nós temos que
nós temos que fazer a palavra de Deus, a Bíblia, enraizar dentro do nosso ser, dentro dos nossos corações. Então ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então é impossível sobreviver como cristão sem a presença da palavra de Cristo dentro de nós, agindo em nossas vidas. E nós usamos isso, ele continua e diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não é só o pastor que aconselha, não é só o pastor que ensina a palavra, mas nós mutuamente, nós cristãos, nós trocamos ideia e nos aconselhamos mutuamente. Em que? Ele diz em toda sabedoria, e aí ele continua e aí ele introduz um assunto que é quase inexistente no Novo Testamento. Ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, anote aí na sua Bíblia, um dos poucos textos do Novo Testamento que falam justamente sobre música. Mas a música, salmos, hinos, cânticos espirituais, devem fazer parte da vida cristã. Mas aí ele diz, ele completa o pensamento novamente dizendo assim, com gratidão em vossos corações. Nós devemos agradecer também através das nossas músicas, das nossas poesias, de tudo que a gente canta, de tudo que a gente vibra, nós devemos fazer com gratidão em nossos corações. E aí o último verso diz, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos uma outra coisa que organiza as nossas vidas. Ele diz que tudo que a gente faz deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Se você não pode dizer, Jesus faria exatamente isso que eu estou fazendo agora, então tem algo errado. E aí você pode imaginar algumas coisas, né, íntimas e tal, mas mesmo assim, aquilo que é próprio que o Senhor Jesus faria ou falaria, nós devemos ter esse padrão em nossas vidas. Então, eu quero aqui mencionar uma coisa que eu tenho ensinado sempre na igreja e que faz parte da minha vida de oração e da minha vida como um todo. Eu, quando estou orando, eu sempre falo para o Senhor Jesus e digo, Senhor, eu quero que cada pensamento, cada palavra e cada ação seja exatamente aquilo que tu desejas. Então, aqui o apóstolo Paulo, que escreveu esse livro, essa carta aos Colossenses, ele fala sobre ação e palavra. Mas eu vou um passo além. Eu quero que cada pensamento meu, cada palavra minha e cada ato meu seja em nome do Senhor Jesus. Mas ele termina o verso como? Dando por ele graças a Deus Pai. Agradecendo a Deus Pai. Então, nós deve ser um estilo de vida para nós. Nós que somos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, membros da família de Deus, pela paz de Jesus, que entrou em nossos corações e que rege as nossas orações, que rege os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas músicas, que regem todos os aspectos da nossa vida, essa paz que nos introduziu, que nos fez parte da família de Deus,
deve produzir gratidão. E se assim não for, algo muito errado e que vai deixar a sua vida muito mais triste e muito mais vazio, você vai ser oco, como se diz por dentro, se você não tiver gratidão. Então, gratidão é muito importante. Agora, vamos, tendo estabelecido que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, é uma coisa que deve fazer parte e que é, como se diz, gratificante, né? Quando a gente agradece, quando a gente é uma pessoa grata, a gente é uma pessoa mais feliz, mais realizada, nós vivemos uma vida mais cheia, uma vida mais tranquila, quando nós somos agradecidos. E olhe que é uma coisa que se pode ensinar, devemos ensinar para os nossos filhos e netos. Eles devem ser instruídos por nós, nós devemos ser exemplos para eles de gratidão, de agradecer as pequenas coisas, toda hora, todo momento, agradecer a todos que nos fazem algum bem. Mas isso nos leva para um momento crítico sobre gratidão, porque em português nós temos um leve problema com o termo que nós usamos, a palavra que nós usamos para agradecer. E não muito tempo atrás eu trouxe uma lição exclusivamente sobre esse ponto que eu quero enfatizar agora. Em português nós falamos muito obrigado, mas muito obrigado não é a melhor maneira de expressar gratidão. Porque muito obrigado significa o quê? Você me faz alguma coisa boa, você me faz um bem, você me dá alguma coisa, e eu digo que, quer dizer, nós somos instruídos, ensinados pelos nossos pais a dizer muito obrigado. Quer dizer, até quando você dá um bombom para uma criança, o que é que você espera ouvir? Muito obrigado. Mas muito obrigado é problemático, porque a ideia é que se você me fez uma coisa boa e eu digo muito obrigado, eu estou dizendo para você que eu estou devendo alguma coisa a você. E isso não é bom, porque gratidão, ação de graça na Bíblia, ou ações de graça, ou ações de graças, como muitas vezes está na Bíblia, a ideia é de graça, é graça, não é obrigação. Quer dizer, não é obrigação no sentido de que eu não fico obrigado a você, mas eu digo muito obrigado. Enquanto que eu deveria dizer, o certo, o bom seria se nós nos acostumássemos a dizer muito agradecido, ou a graça. A ideia de graça não é de obrigação de um com o outro. Apesar de que, se bem que com Deus nós somos obrigados mesmo. Para Deus nós podemos dizer muito obrigado, Deus. Eu estou obrigado a ti porque tu me salvaste. Então eu devo tudo a ti. Mas entre nós, melhor seria muito agradecido. E esse conceito, então, é uma coisa que nós precisamos para a boa convivência com os seres humanos, mas não deve ser aquela coisa de que eu estou obrigado a você por alguma coisa, mas sim de dizer para você, eu estou muito agradecido. Eu sou muito grato àquilo que você me fez. Então, é por isso que o apóstolo Paulo falou, sede agradecidos. Que nós tenhamos gratidão em nossos corações. E tudo que a gente fala, tudo que a gente faz deve ser dando a Deus graças, a Deus Pai, pelo que acontece. Eu quero terminar, temos pouquíssimo tempo, mas eu quero terminar contando
como as pessoas às vezes são insensíveis para a necessidade de gratidão. Uns anos atrás eu estava na cidade de Erunepé, no Amazonas, e então estava fazendo uma conferência na nossa igreja lá, na primeira igreja batista, e eu estava circulando pela cidade uma tarde, testificando para as pessoas, convidando para o culto, e um garoto já de uma certa idade, talvez uns 10, 11, 12 anos, começou a puxar conversa e me acompanhar de loja em loja, de lugar em lugar. E então chegou um momento que nós estávamos no mercado e ele disse assim para mim: compra um peixe para mim. Aí eu comprei o peixe, entreguei a sacola na mão dele e aí eu disse: e agora? E agora? Aí ele olhou para mim e disse: a farinha? Quer dizer, ele não entendeu. O que ele precisa? Eu já tinha dado o peixe para ele e agora ele queria ainda a farinha, enquanto que o que eu esperava é que ele dissesse o quê? Pelo menos, muito obrigado. Eu estou agradecido, eu não merecia. Eu pedi e o Senhor me deu, mas ele passou por alto, passou por cima, ele não entendeu. Achei engraçado, mas demonstra muito bem como muitas vezes nós somos insensíveis para essa coisa tão importante para os bons relacionamentos com Deus e com as pessoas. Gratidão. É um imperativo, mas é também uma coisa gostosa, uma coisa que nos faz bem e uma coisa que nos completa, que nos realiza. Gratidão, coluna do caráter cristão. Deus abençoe você e até a próxima ocasião.